Sejam bem-vindos ao nosso penúltimo dia do nosso devocional. Nós estamos aí na reta final e hoje nós vamos estudar o capítulo 22 de Josué. Vamos ver o que a gente vai aprender nesse capítulo? É o penúltimo, gente. Amanhã já é o último dia. Parabéns para quem persistiu e está fazendo tudo certinho, está persistente aí. Hoje já é o nosso 20º dia. Então, no capítulo 22, eu quero ler, vou ler um grande trecho com vocês hoje. Eu vou ler o finalzinho do 21 para a gente entender o contexto. Então, no finalzinho do 21, no verso 43, está assim, 21, 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então, o que aconteceu aqui? O pessoal que tinha atravessado o Jordão já estavam ocupando as suas terras, né? Todas as promessas do Senhor se cumpriram. Aí vocês lembram que tinha 2,5 tribos que já tinha a terra antes do Jordão, mas que eles fizeram um trato, né, com Josué, de que eles iriam com o restante do povo e lutariam com eles até que todos tivessem apossado das suas terras. Agora nós vamos falar dessas 2 tribos, tá? Dessas 2,5 tribos, né? Que é a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Então o versículo 22 começa falando que agora é hora dessas tribos voltarem, né? Então Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. Então aqui, o que está acontecendo? Como é que está começando esse capítulo, né? Então a gente viu que essas 2,5 tribos, elas honraram a palavra, né? Olha, a gente ficou aqui até o final, então agora Josué fala, podem voltar para a sua terra. E aí a gente conclui aqui que esse grupo, né? Eles obedeceram aos mandamentos de Deus, ao que eles tinham, né? Aos mandamentos que Moisés tinha deixado. Eles honraram a liderança de Josué e eles permaneceram com os seus irmãos até o fim. Então, esse capítulo começa falando da fidelidade da tribo de Ruben, de Gade e a metade de Manassés com Deus, com Josué e com o povo, tá? Então, vamos lá. E aí, gravem isso que isso é importante. E aí, Josué vai pegar e vai dar algumas instruções para eles. Olha a instrução que ele vai dar, tá no capítulo 5. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Então ele deu aqui alguns mandamentos, olha, vocês estão voltando, mas guarda isso, tá certo? E aí ele vai abençoar esse povo, ele fala assim, então José os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Aí ele fala aqui no verso 8, voltem para casa, e ao mandá-los para casa, Josué os abençoou dizendo, no verso 8, voltem para casa com as riquezas que juntaram. Ou seja, eles estavam ali lutando pelo povo para que eles pudessem tomar a posse da terra que era promessa para eles, mas eles também ganharam, eles não voltam de mão vazia. Gente, é isso que eu acho maravilhoso no reino de Deus. A gente não precisa ter medo, porque você nunca perde quando você está servindo no reino. É sempre a política do ganha-ganha. Você ganha, o outro ganha, você ganha, o outro ganha. É sempre assim. É diferente da matemática do mundo, porque na matemática do mundo é assim, ó, se eu tenho esse apontador e eu te dou, eu fico sem. Só que no reino não existe isso. Se eu te der uma apontadora, eu vou ganhar mais e vai ganhar mais. É sempre os dois lados que ganham. Então, ou seja, esse povo estava lá para ajudar
as outras tribos a conquistarem as suas terras, mas eles também ganharam. Olha que o tanto de coisa que Josué fala para eles voltarem. Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Divida com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Até aqui, gente, tudo certo. Então, eles foram fiéis, cumpriram a palavra, o Senhor foi fiel com eles, as outras tribos conquistaram, agora é hora deles voltarem, eles não estão voltando de mãos vazias, né? Eles foram honrados por terem, Josué honra-lhe, olha, vocês foram fiéis, vocês ficaram aqui, então até aqui tá tudo certo, ok? Aí o que acontece? Na hora que eles estão voltando, eles decidem construir um altar. Olha só o que aconteceu, vamos continuar. No verso 10. Quando chegaram a Giliote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Ok, eles construíram um altar, tá tudo bem? Vamos ver o que acontece, calma. Vai ficar tensa a coisa aqui, gente. No verso 11, quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gililote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Gente, o povo tinha acabado de sair, sendo honrado, abençoado. Eles cumpriram tudo que eles tinham falado que eles iam fazer. Eles ficaram ali até que Josué falasse, agora vocês podem voltar. Eles lutaram para que as outras tribos tivessem as suas próprias terras. E aí eles escutam falar que eles fizeram um altar e aí o povo já quer atacar eles. Olha só. Vamos seguir. Então, os israelitas enviaram Finéias, daqui a pouco nós vamos falar quem é Finéias, tá? Ele é neto de Arão. A terra de Gileade, as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. E junto com ele foram 10 líderes. Aí, eles chegam lá, já vamos agora para o verso 16. E eles começam a falar pro pessoal, para essas 2 tribos e meia. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se contra o Senhor? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam... Eu vou parar aqui, toda Israel. Vamos parar aqui no verso 18. Então, o que aconteceu? Eles foram para lá numa delegação, Finéias e mais 10 homens, que é um líder de cada tribo, né? Das que atravessaram o Jordão. E chegaram lá e começaram a acusar o povo. Como que vocês fizeram isso? Como que vocês estão traindo o Senhor? E e começa. E aí ele vai falando. Aí ele continua. No verso 19, se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós, mas não se rebele contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo aqui acusou eles, certo? Sem falar nada, sem perguntar nada, sem nem dar chance deles se defenderem, nem de falar nada. Agora a tribo de Ruben, Gade e Manassés vai responder. Aí ele começa assim. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade de Manassés responderam. Poderoso Deus, ó Senhor, Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios da comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação você tem com o Senhor, com o Deus de Israel?
os homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. Por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifício, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nosso holocausto, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte conosco. E aí ele continua falando. Se algum dia disserem isso a nós ou nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor, pois os nossos antepassados construíram não para holocausto ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Então, o que aconteceu? Eles construíram um altar. Esse altar, o nome hebraico é Ed, e significa testemunho, testemunha, memorial e prova visível. Ou seja, gente, é um altar de testemunho. Não era um altar para oferecer holocaustos e nem sacrifícios. Era como, ele ia funcionar como uma prova viva, sim, da unidade espiritual entre as tribos dos dois lados do Jordão, né? Então, para que os futuros descendentes do povo não fossem excluídos. Esse era o objetivo. Então, o que a gente aprendeu? A gente vai ter alguns pontos positivos e uns pontos negativos nessa história. Então, dentro dos pontos positivos, né, o que a gente viu que o povo que atravessou o Jordão teve em relação a essa situação? Então, o primeiro ponto positivo é que eles reagiram ao possível pecado. Eles não ficaram indiferentes. Então, a gente vê ali no verso 11 e no verso 23, ele fala assim, ó: quando os outros israelitas souberam que tinham construído um altar na fronteira de Canaã, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. E aí eles vão fazer essa delegação com Finéias, né? Então, ou seja, eles não ficaram indiferentes. Tá tendo um pecado aqui. Eles não fingiram que não estavam vendo. Lá do outro lado, isso não é problema nosso. Não, eles entendem que eles são povo e que o que acontece com um acontece com o outro, e esse é o segundo ponto positivo. Então, eles têm consciência de que o pecado de um pode trazer juízo sobre todos, e ele fala isso, ele fala tanto da situação ali no verso 18, quando ele fala da questão, aqui ó, no verso 18, ele fala que vai cair sobre toda Israel, e aí ele fala sobre o Peor, que é o Peor? É lá em Números, se vocês lembrarem, foi lá em Números, quando o Senhor falou para eles não terem contato com as mulheres daquela região. E teve um dos homens que ele pegou e levou uma das mulheres para a tenda dele. Das mulheres, deixa eu só pegar aqui, cadê? Acho que ela é midianita, tá? De uma midianita. E aí, quando a gente vai ver aqui, ó, o Senhor pediu para Moisés destruir esse povo que estava fazendo isso. E aí, Finéias, aqui volta Finéias, tá? Então, quando Finéias, tô em Números 25, verso 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram por causa de uma praga, porque eles estavam desonrando o que o Senhor tinha falado. E aí o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e de seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propriação pelos israelitas. E aqui esse Finéias voltou, por isso que ele que foi ali, que estava liderando aquele grupo, porque ele era conhecido pelo zelo ao Senhor, as coisas do Senhor. Então, eles lembraram dessa situação em Peor e lembraram da questão de Acã, que a gente já estudou, que morreu ele, a família, com tudo. Lembra disso? Então, isso são os pontos positivos que a gente
que a gente pode ver. Então eles reagiram ao pecado, eles não a suposto pecado, né? Que a gente viu que não teve pecado, né? Mas a suposição de que pudesse haver um pecado, eles não foram indiferentes, eles reagiram. Eles têm consciência de que o pecado de um sobrecai sobre toda a nação. E eles, antes de começar a guerra, porque eles queriam fazer já a guerra, eles estavam prontos para guerrear, mas eles enviam uma delegação para ir lá naquela região e ver o que de fato está acontecendo, tá bom? Lembrando, né, que Finéias, ele era conhecido pelo seu zelo, né, igual eu acabei de falar. E eles tinham uma preocupação com a aliança com Deus, era uma preocupação muito mais com essa aliança do que com terras ou com qualquer outra situação. Olha só, ele fala isso aqui no verso 19. Ele fala assim, ó: se a terra que vocês receberam está contaminada, vem para o lado de cada terra e se apossem de um território entre nós. Ou seja, eles não tinham problema em abrir mão de um território deles para receber as outras tribos, para que isso não afligisse a aliança que eles tinham com Deus. Então, olha, se a terra que você está não está uma terra pura, vem para cá. A gente te dá a terra nossa, mas por favor, não quebre a aliança que nós temos com Deus como povo, né? Como povo de Israel, não é só a minha tribo, não estou preocupada só com a minha tribo, estamos preocupados com todos, porque eles já tinham sofrido, né, os danos quando uma pessoa quebra a aliança, eles já sabiam que ia recair sobre toda a nação de Israel. Então esses são os pontos positivos, mas quais são os pontos negativos? Primeira coisa, gente, eles julgaram antes de ouvir. Eles nem sabiam que estava. Eles ouviram falar que estava construindo um altar. Eles não foram lá perguntar, antes de perguntar, né, desculpa, antes de saber o que era, podiam ter perguntado, mas já alarmou todo mundo, já ficaram prontos para a guerra, já chegaram lá acusando eles, é um outro ponto negativo. Então, eles julgaram antes de ouvir, eles chegaram acusando antes de perguntar. Podia ter chegado e falado assim: por que vocês construíram esse altar? O que está acontecendo aqui? Mas já chegaram falando, né? Então, assim, não tinha comunicação, faltou muito comunicação. E eles não levaram em conta o histórico de honra dessas 2,5 tribos, né? Poxa vida, eles tinham acabado de sair, né? Tinha pouco tempo. O capítulo 21 começa com eles sendo honrados, né? Porque eles fizeram tudo certinho. E aí, no primeiro momento, assim, eles não levam. Opa, não, gente, mas esse povo foi fiel. Eles não estão construindo esse altar desse jeito. Vamos lá ver o que está acontecendo, mas já chegaram ali acusando eles. Não levaram em consideração o passado de honra que eles tiveram, né? Mas aí vem a coisa mais linda, que é como eles respondem, né, essas acusações. Eles respondem sem desonrá-los, explicando, sem provocações. Você vê a forma honrosa como eles falam. E mostra que o motivo do altar é justamente o zelo pelo Senhor. Eles também estão lutando pela mesma coisa que eles também prezam pelo zelo ao Senhor, a palavra de Deus. Né? E que, na verdade, eles estão pensando à frente, olha, eles estão fazendo isso para proteger as descendências dos dois lados. Né? Para que não tenha guerra, para que não tenha separação, não tenha divisão entre as descendências de quem está de um lado do Jordão e quem está do outro. Porque eles eram um só povo. Então, olha que motivo nobre, e olha a forma nobre como eles respondem. E aí eu lembro daquele verso em Provérbios que fala que a palavra branda desvia o furor, né? Então eles responderam de uma forma branda, eles desviaram o furor. E aí eles falam, né, que o sacerdote Finéias e os demais líderes se dão por satisfeitos, vão embora em paz, não teve guerra. Eles chegam lá, né, com as outras tribos, dão o relatório correto, louvam ao Senhor e não se fala mais de guerra com a tribo ao leste, né? Olha que bênção isso aqui, né? Então, assim, fica aqui a lição, que mesmo quando a gente está com boas intenções, a gente pode ser mal interpretado, mas a gente não precisa atacar para se defender, né? Para explicar o nosso ponto, que a gente pode, que a palavra branda vai desviar o furor. Então, se em algum momento você está sendo acusado injustamente, responda com mansidão, com amor, né? Se você está vendo uma situação, né? Antes de julgar, antes de armar ali para brigar, para fazer uma confusão, pergunta primeiro, saiba a intenção, as coisas podem não ser como você está vendo. Né? Eles estavam vendo um altar, mas qual que era a intenção desse altar? Não era um altar de sacrifício e holocausto, era um altar de testemunho.
Então, assim, era o contrário do que eles estavam imaginando. Podiam estar vendo a mesma coisa, era um altar, mas qual que era a intenção? Era a contrária do que eles estavam pensando. Então guarde isso, a palavra branda sempre desvia o furor, sempre responda com mansidão para promover paz, né? E para a gente encerrar, então a gente aprende com Finéias, né? E o grupo dos 10 líderes, que devemos ter um zelo equilibrado pela palavra do Senhor. Porque o zelo sem amor vai gerar o quê? Guerra. Mas amor sem zelo gera apostasia. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ir nem para um extremo e nem para o outro. É um zelo equilibrado. Porque se eu tenho só zelo e não tenho amor, eu vou gerar guerra. Mas se eu só tenho amor e não tenho zelo, eu entro na apostasia, que os dois lados estão errados, né? E melhorar a comunicação, gente. Pergunta antes de acusar, antes de se preparar para a briga. Precisamos melhorar a comunicação. Isso é um dos grandes problemas na igreja, entre pais e filhos, entre marido e mulher, na família. Quantas questões familiares a gente vê que acontecem brigas de pessoas ficarem anos sem se falarem por mal entendido. Quando você vai ver o motivo, ele é um motivo tão pequeno que faltou comunicação para resolver. Então, por favor, melhore a comunicação. E a gente aprende com a tribo do leste, né? Resposta branda, mesmo quando somos acusados injustamente, é sempre, sempre, sempre a melhor opção. E permanecer fiel, mesmo quando as pessoas não entendem as nossas motivações ou interpretam errado, eles foram fiéis ao Senhor, né? E para a gente encerrar, 4 pontos. Nem todo conflito nasce de pecado. Aqui não tinha pecado. A maioria, muitos deles, né, não posso falar a maioria, mas muitos deles são falha de comunicação. Segundo, zelo espiritual precisa caminhar com perguntas, escuta e discernimento. Você pergunta e fica em silêncio para ouvir o que o outro vai falar. E vai pedindo ao Espírito Santo discernimento para saber se aquilo ali está certo, se aquilo ali está errado, se o que a pessoa está te respondendo é verdade ou não. O discernimento do Espírito Santo para te guiar. A unidade do povo de Deus é o terceiro ponto, deve ser preservada. E por último, nós precisamos desses altares de memoriais, né? Para lembrar as nossas famílias e as gerações futuras de quem é o nosso Deus. Então, esse é o nosso penúltimo devocional. Amanhã, o último dia. Que o Senhor te abençoe.